Você ouve agora Engenharias Uniaraguaia, programa oferecido pelos cursos de Engenharia Ambiental, Agronomia e Engenharia Civil do Centro Universitário Araguaia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Engenharias Uniaraguaia. Eu sou a professora Tairine Carneiro e no nosso episódio de hoje nós vamos falar sobre arquitetura sustentável. E para falar sobre esse tema, eu recebo aqui o arquiteto Filemon Thiago. Filemon, muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra te receber aqui. E se apresenta para os nossos ouvintes, para eles te conhecerem um pouco mais. Bom dia a todos, sou Filemon Thiago, sou bioarquiteto urbanista e me formei na Araguaia em 2021, né? E estou muito feliz por estar retornando, né, à instituição, podendo falar um pouquinho do que a gente já tem lutado e, né, adquirido aí durante o tempo de profissionalização mesmo. É muito bom sempre receber ex-alunos aqui, ver como eles ingressaram no mercado de trabalho, como eles estão se destacando. Bom, Filemon, para introduzir esse tema, né, antes de tudo, eu queria saber quais são os impactos da construção civil atual. Para a gente falar da construção civil atual, a gente precisa andar um pouquinho para trás, né? Anteriormente, a arquitetura, né, a engenharias, elas buscavam de formas sustentáveis a adquirir ali os seus meios e maneiras de edificação. E com o decorrer dos anos, né, há 200 anos, com a criação do concreto e a sua, vamos dizer assim, eh, comercialização e popularização do mesmo, a gente traz alguns impactos para a construção, né, para o meio ambiente, de forma muito significante. Sabemos que o cimento é causador aí de poluição através do CO2, né, ele é um por um, mas a gente dentro da construção civil, a gente tem 70% de todo o resíduo produzido é da construção civil. Então a gente fala muito de latinha, de plástico, mas a construção civil ainda é o grande ganhador de tudo isso. E também 45% de todo o recurso natural vai para a construção civil. Porque é muito amplo, né? A gente fala de construção civil, não está falando apenas da edificação, estamos falando dos interiores, estamos falando dos armários, estamos falando dos mobiliários. É algo bem maior do que só a construção em si. Então a gente Sim. precisa rever isso. É, assim, é claro que existe uma preocupação, né, inclusive com a tecnologia do cimento, do concreto avançando, hoje existem adições minerais que são resíduos, industriais, geralmente, que são incorporados, né, substituídos parcialmente substitui parcialmente o clinker, né, porque é durante a a moagem do clinker que existe essa maior emissão de CO2, mas precisa melhorar muito. E aí, pegando esse gancho, né, o que que é a bioconstrução? Porque você falou que é bioarquiteto, né, o que que é a bioconstrução? A bioconstrução é a utilização, quanto menos possível, de materiais como o cimento, o ferro. Na verdade, a bioconstrução está dentro de um movimento permacultural, onde a gente busca, né, olhar a nossa construção e ver o que a gente pode utilizar ali. Eh, a gente pode utilizar a terra. A terra, para muitos de nós, profissionais, é um grande problema. Para a bioconstrução, é uma grande solução. As paredes não precisa ser tijolo cozido e cimento. Ela pode ser de terra. Ela pode ser através da taipa de pilão, da taipa de mão, ela pode ser através do adobe, onde não existe queima, onde não existe o impacto ao meio ambiente é bastante reduzido, né? A gente está numa era aí de carbono zero, as nossas construções não são carbono zero. Quando a gente fala de uma engenharia ou uma edificação sustentável, muitas das vezes a gente remete apenas à eficiência energética. Isso não, isso é errado. A edificação ela tem que nascer sustentável. Como? Usando o mínimo possível de cimento, o mínimo possível de ferragem, e a gente buscando soluções como as vedações. Na vedação a gente já teria eliminado aí o tijolo de concreto ou o tijolo cozido através da terra, né? Que é apenas natural mesmo, é agregar terra e palha e termos a mesma durabilidade, ou até mais, quer dizer, na verdade tem muito mais, do que o que a gente apresenta hoje, né? A arquitetura atual tem se vendido, assim.
E assim, a gente estava conversando agorinha, né, de como culturalmente o nosso país, ele, eh, como a gente desde pequeno, né, somos ensinados de que a maioria das estruturas são de concreto. A gente vê muito isso. Por exemplo, no Brasil a gente quase não tem estruturas de madeira. Hoje as estruturas metálicas estão ganhando uma força aí, mas aí você deu um exemplo muito interessante de como isso tá enrustido lá desde a nossa formação, desde que a gente é pequenininho. Você quer contar para os nossos ouvintes? Sim, sim. Quem não conhece a história dos Três Porquinhos, né? Ali foi uma ruptura realmente com o natural, com o bio, né? Com o rural. O Três Porquinhos fala que aquele porquinho que construiu essa casa de palha, ele era preguiçoso, ele era inexperiente, ou ele não queria trabalhar. O porquinho da madeira, a mesma forma. O porquinho bom era o porquinho construtor. Mas eu fiz uma releitura dessa história. O porquinho construtor e o lobo mau eram sócios de uma concreteira ou de uma olaria, ou estavam construindo uma construtora. Porque a gente fez um péssimo negócio, professor, um péssimo negócio. Nós trocamos uma arquitetura milenar por uma que vale 50 anos. É isso que a gente tem. A arquitetura convencional, ela te dá garantia de 50 anos. O cimento te dá garantia de 50 anos. A gente está com um grande problema que vai sair agora, que é das nossas usinas hidrelétricas. Elas têm garantia de 100 anos. Então, a gente vai ter que revisar tudo aquilo, né? E a gente troca uma arquitetura que está aí, ó. Vai, dá uma visitada em Goiás Velho. A cidade continua intacta, a cidade original. Vamos dar uma olhadinha, se tiver um recurso, vai na pirâmide do Egito. Está lá do mesmo jeito, imponente, linda, maravilhosa. Né? A gente tem bioconstrução em grandes partes do mundo. E com essa, vamos dizer assim, popularização do cimento, do ferro, do modernismo, a gente encontrou aí alguns avanços, né? Mas grande poluição, regredimos bastante e estamos matando o nosso planeta. E assim, como que a bioconstrução pode beneficiar a humanidade nos tempos atuais, Filemon? Eu falo que a bioconstrução hoje ela é um grande. Pode diminuir o déficit habitacional. Quando a gente tá inserido, né, o projeto Arquiviva, ele está inserido dentro de ocupações e espaços periféricos de baixa renda, onde as pessoas elas veem a cidade e elas querem replicar essa cidade nos seus locais de moradia. Mas quem tem hoje para comprar um milheiro de tijolo, 5 sacos de cimento e fazer algum tipo de edificação? Poucas pessoas têm. Então elas moram de forma insalubre, com barracos de lona, madeira, mas não é a madeira bonitinha, toda pregada, não. Madeira de pedaceira que vai encontrando. E a bioconstrução é uma solução para isso, porque ela depende apenas da mão de obra dessas pessoas e a terra que está no seu local, né? Hoje a gente utiliza o pallet como estrutura, revestimos o pallet com barro e palha, e isso dá uma edificação que não vão. Além de tudo, ela tem eficiência energética. Eu não preciso de ar-condicionado quando eu trabalho com uma edificação que conversa com o meio, que tem essa troca. A gente faz a engenharia hoje, a arquitetura hoje, para a gente necessitar de outros artefatos. Você faz uma casa cheia de vidro num país tropical como nós vamos ter que comprar cortina. Você faz uma casa toda vedada, né? Toda impermeabilizada. A gente vai precisar de ar-condicionado. Na bioconstrução, a gente não precisa disso, porque ela conversa, a gente chama de arquitetura viva, uma arquitetura que conversa com o seu meio. E, Filemon, tem obras aqui já executadas aqui em Goiânia ou na região metropolitana? Dentro do meio urbano, não. Muito Não. pouco. Ainda está a bioconstrução dentro de locais controlados, como ecovilas, né, jardins, aldeia do vale, tem. Mas a gente não quer que isso esteja na mão de poucos. A gente quer que isso popularize. As pessoas vendo a bioconstrução vão querer a bioconstrução. Como a gente vê grandes edifícios, a gente quer replicar isso para nós. Porque a gente só tem visto isso no meio urbano. Essa ruptura que teve lá atrás, no êxodo rural, ela precisa retomar. A gente precisa conversar com a natureza novamente, achar soluções e trazer a bioconstrução para o meio urbano, para a cidade. Sim. E assim, eu tive uma aluna, uma orientanda de TCC, que falou sobre o uso do bambu como substituto do aço. Eu acredito que ela chegou a falar com você. Sim. Existe, eu não lembro, ela me comentou comigo que existia uma residência, eu Sim, acredito. tem.
A gente tem um Museu do Bambu aqui, que fica lá no Areião, Parque Areião. Uhum. Tem muitos artefatos de bambu. Tem uma casa em Hidrolândia, que ela é feita toda de bambu. É outra dificuldade, professora. A gente luta no nosso país a normatizar técnicas milenares. Foi uma luta para que a gente possa hoje usar o bambu na construção civil. Por quê? Não tinha normativas. Aí você luta para essas normativas virem. Só que elas atendem um público que não precisa da Caixa. Se você precisar hoje financiar uma bioconstrução, você não consegue. Porque a Caixa também entende que o que é bom é o ferro e cimento. E nós não acreditamos nisso. O que é bom, tudo é bom. É só a gente conseguir colocar isso um com o outro, né? E essa casa é uma casa residencial, não está aberta para visitar, por exemplo? Como que é? Ela não, mas conversando pode. Ela é uma casa toda feita de bambu e algumas técnicas de bioconstrução. Ah, é muito A legal. estrutura é toda de bambu, então não se usou. O bambu, você sabe, ele é chamado de ferro verde. Sim. O bambu, ele bem tratado, você tem uma arquitetura, vamos dizer assim, que você consegue durante muito tempo manter, né? Ela saudável, sem patologias, e além de fazer essa interação entre os meios, né? É uma edificação fresca durante o dia e quente à noite. É o que a gente geralmente precisa, né? Eu vi que existe acho que em Caldas Novas, inclusive, um lugar que faz o plantio, porque tem o plantio correto do bambu para essa finalidade, né? O plantio, o corte, nos colmos, né? Colmos, Sim, tem a resistência, é muito parecida com a resistência do aço, pode isso, chegar, né? A resistência do aço à tração. Hum. isso. E também a gente precisa tratá-lo. Uhum. Porque o que traz esse intemperismo, essa dificuldade, às vezes, da edificação continuar com saúde, é o amido do bambu, né? Hum. Então, dá caruncho, os bichinhos vêm e vão destruindo aquilo. Então, tem uns que são tratados com fogo. A gente Uhum. até fez uma oficina domingo passado. A gente está tentando inserir isso no meio urbano, foi na Casa Zero. Um movimento urbano de grafite, tatuagem, hip hop. Nós levamos a bioconstrução lá para dentro. E a gente fez um tratamento de bambu, mas nem todos é com bambu, é com Uhum. fogo. Alguns bambus, né, algumas espécies têm muito amido que precisa ser tratado quimicamente ou através da água, né? Então a gente precisa entender quais são esses bambus, né, as espécies deles e dar o tratamento adequado. Certo. Mas é muito bacana, é muito interessante, porque a gente fica muito aqui naquela ideia de aço, concreto, e é isso. Então é bom saber que tem outras fontes de materiais, né? Saber a gente sabe, mas, por exemplo, eu estava conversando com uma amiga e ela perguntou, ela não é da área, né? E ela veio me perguntar se tal material era resistente, se aguentava. Eu falei, claro que aguenta, né? Mas a gente. Então, para você ver como as pessoas leigas, né? Leigas que não são da área, elas ficam com essa ideia muito, muito enrustida, muito fixada na cabeça. Filemon, e quais são as vantagens de se usar a bioconstrução na construção civil? A primeira delas é a diminuição do carbono, né? A gente trabalha aí com uma edificação saudável, salubre, com baixa queima. Por quê? Quando a gente trabalha na bioconstrução em determinado espaço, a gente vai procurar o que que tem ali. Um exemplo que eu dei, nossa edificação a gente queria fazer com bambu, mas buscar o bambu, a gente teria que fazer queima, porque a gente não tinha bambu no local. O que que acontece? A gente tinha pallet, então vamos usar o pallet como estrutura, né? Então a gente olha para nosso espaço onde vai ser construído e usamos os materiais locais. Com isso, só apenas isso a gente diminui essa queima, né, dos processos de transportes. Tudo é queima. A gente acordando cedo, a gente está queimando combustível fóssil, está queimando, poluindo. Então, dentro da bioconstrução, a gente tem esse olhar. Para a construção civil, a gente traz essa questão, né, do carbono zero e também uma viabilidade que a gente falou no início. Muitas pessoas não têm dinheiro para comprar uma casa conforme o mercado vende, né? Então, a bioconstrução ela vem mudar esse design, né? Como eu falo, o design do produto. É uma casa que você olhando para ela,
você fala que ela é de cimento, porque a gente já tem tecnologia de reboco, né? Nosso reboco fica liso, fino, maravilhoso, usando o máximo um pouquinho de cal. Terra, esterco ou palha de arroz, ou então outros tipos de agregante, né, que vai dar a liga, areia e cal. E eu tenho uma parede lisa, maravilhosa, onde eu posso pintar ela com tinta natural. A gente não vai pôr uma tinta convencional. A gente sabe que a tinta convencional, ela, durante 5 anos, ela continua agindo. E aí, isso a gente tem que mudar. Às vezes a gente quer agradar as nossas crianças, nossos netinhos, né? E pinta uma parede ali num quartinho. É 5 anos que você está contaminando a sua criança, porque ela solta produtos químicos. Então a gente deixa de ter essas situações assim em todo momento com a bioconstrução, que é tudo natural. É um olhar natural da edificação. E assim, aí existem projetistas, por exemplo, projeto de fundação, como que é a fundação, projeto estrutural, como que é essa estrutura, qual que é a diferença dos cálculos, por exemplo, porque você falou bastante de arquitetura e como que é a parte da construção mesmo, mas e aí a parte dos projetos, como que... Aí eu jogo a bola para você de volta. Mas você É uma tem... grande dificuldade Hum, a gente ter o arquiteto já. uhum, O engenheiro, então, a dificuldade aumenta muito. O engenheiro ele faz de cabeça um cálculo estrutural de um determinado processo que ele já conhece. A bioconstrução é tudo novo para ele. sim. Quanto que a madeira pesa? Se a gente for fazer os mancos de eucalipto, as vigas de eucalipto, os pilares de eucalipto. Quanto que o tijolo pesa, né, para ele fazer o cálculo estrutural daquela edificação? Ele vai ter que reaprender, porque na faculdade não se ensina muito isso, né? Passa-se por essa matéria. Até pode falar de sustentabilidade, tanto na arquitetura como na engenharia, mas é uma matéria que às vezes você não lembra. Sim. Só quem não tem aquele coração com aquilo que vai se aprofundar. Eu costumo dizer que na arquitetura, e eu posso trazer isso para a engenharia, nós aprendemos a fazer casa na Lua ou em Marte, mas a gente não aprende a fazer casa de bioconstrução. A gente já está desistindo do nosso planeta. A gente entende que a bioconstrução, o planeta está em colapso, então a gente já começa a buscar as tecnologias de uma arquitetura extrema, mas a gente não volta ao passado. Eu posso dizer, se for para resumir o que eu falei, o futuro da nossa arquitetura, da nossa cidade, está no nosso passado. Observar o que era feito lá atrás. Cimento, ferro, vidro, essas tecnologias, elas nos avançaram, mas também tiraram muito de nós. E amanhã, depois, nós vamos ter cidades lindas, maravilhosas, mas inabitáveis, porque a gente vai morrer tudo se a gente não mudar. Mas aí você tem um parceiro, um engenheiro que faz esses cálculos para Tem, você? Ah, tem já. tem. Então já tem engenheiros aí no mercado, mas ligados na Sim, bioconstrução. mas vocês são maravilhosos, eu amo os engenheiros. Quando eu comecei a faculdade, eu falei assim, ó, nenhum engenheiro nunca vai mudar um pilar meu. Hoje eu já falo, vocês podem pôr o pilar onde vocês quiserem. Por quê? É uma área que eu não domino, é uma área de cálculo. Mas é só reaprender a calcular determinados produtos, né? A gente está com alguns parceiros, temos a Vitória, que formou aqui também. Olha só. Ela já está dentro desse meio. A gente tem o Cris, que é o dono da casa de bambu, que a gente comentou. Ele também, eu não sei se ele estudou aqui, mas ele já é formado há alguns anos. E qualquer um de vocês consegue. É só olhar um determinado produto, mudar um pouco o olhar. É igual eu falei, a gente precisa mudar o design. É só ter um olhar diferente para aquela determinada edificação. Sim, com certeza. E assim, a engenharia civil ela está em constante mudança, então a gente sempre tem que estar estudando, é o que eu falo sempre para os meus alunos. E aí, quem pode fazer bioconstrução? Todo mundo. Todo mundo. Nós estamos aí. A bioconstrução ela é afetiva. Você, como profissional que você deixa um neto, um amigo, uma criança ir para um canteiro de obras? Você deixa? Não. E nós lá trazemos essas pessoas. A arquitetura da bioconstrução, a terra não faz mal. E as crianças podem participar, os jovens, os adultos, os velhos, qualquer um pode fazer bioconstrução. É uma arquitetura que é sentida, uma arquitetura que tem conversa, que tem muda aquele ritmo de produtividade para um ambiente agradável, né?
Então, a gente está fazendo isso, trazendo, até estou buscando entender um pouco mais para a gente começar a escrever algo sobre arquitetura na primeira infância, que a gente tem a arquitetura da primeira infância, né? A aplicação de uma arquitetura para a criança. Nós estamos trazendo a criança para dentro da arquitetura, com um olhar diferente, um olhar sustentável, um olhar inclusivo, né? Isso que a gente está fazendo. E já convidei a Faculdade Araguaia, a gente está aí buscando uma parceria de um trabalho de extensão, onde os alunos da faculdade vão estar inseridos nesses projetos, aprendendo na prática, que a gente às vezes não tem um espaço, né? Necessário para uma edificação de bioconstrução. Então, a gente está proporcionando isso e já convidando. E também saneamento ecológico. A gente vai ter um momento dentro do projeto Arquiviva, onde a gente vai estar ensinando 30 profissionais e estudantes de engenharias, que vai ser só para vocês, como fazer um saneamento ecológico, que também é uma solução viável, barata, mas que, infelizmente, professora, está sendo apropriada por alguns. A sustentabilidade, ela está sendo para ricos. É um ponto. Se você olhar um edifício que tem um nome sustentável e um outro edifício que não tem um nome sustentável, esse sustentável vale 3, 4 vezes mais. São pessoas que compram vamos dizer assim, com um conceito. A gente não quer isso como conceito, a gente quer isso como necessidade. Então, saneamento ecológico, você vê em ecovilas, você vê em jardins, você vê em sítios, mas você não vê na cidade. Em Aparecida de Goiânia, a maioria das casas é fossa. Então, por que não vender uma fossa e ainda ter alimento? Né? Popularizar isso, a gente precisa aí disso, popularizar. Certo. Eu quero agradecer, Filemon, a sua presença e deixar aberto um convite para quando você quiser voltar e a gente falar sobre outros temas também, paralelos, e vamos ver sobre essa questão dessa parceria, certo? Pessoal, eu quero agradecer novamente, né, a presença dos nossos ouvintes e pedir para vocês seguirem o Instagram da Engenharia Civil. É @civil_Uniaraguaia. E eu acredito que o Filemon vai deixar aqui o contato, o Instagram, para vocês conhecerem mais sobre o projeto Arquiviva. Então, o projeto Arquiviva, a gente tem um Instagram, @projeto Viva, e temos o nosso coletivo chamado Coletivo Ideias.urbanas, onde a gente sempre está fazendo ações voltadas para o meio ambiente. Nós não acreditamos apenas na sustentabilidade da arquitetura, mas em todos os aspectos da cultura, né, da saúde, do lazer, do nosso dia a dia, da empresa, da universidade. Tudo a gente pode ser sustentável. E a gente começa pela arquitetura porque é a nossa formação. Certinho. Muito obrigada novamente, Filemon. Foi um prazer ter essa conversa com você. Eu que agradeço. Você acompanhou Engenharias Uniaraguaia, programa oferecido pelos cursos de Engenharia Ambiental, Agronomia e Engenharia Civil do Centro Universitário Araguaia.